Olá, o Brasil Leitor História de hoje convida você a fazer uma viagem pelo mundo. É isso mesmo. E sabe para quê? Para conhecer o sistema eleitoral de outros países, as diferenças, as semelhanças, porque um funciona de um jeito e outro não. Cultura e costumes diferenciados, é assim de um país para o outro e é por isso que o mundo é tão interessante, porque é diversificado. Mas o que determina o sistema de cada um? Bem, vamos por partes. Organização governamental, sistema eleitoral, leis, a história do país. Esses são alguns dos fatores que dizem muito sobre a caminhada de uma sociedade. Aqui nós não vamos discutir qual sistema político eleitoral é melhor do que o outro. Afinal, a cultura de cada país está diretamente ligada a essa escolha. E o que pode ser bom para uma população, muitas vezes não funciona em outra. Não é verdade? O Brasil Leitor História de hoje vai mostrar para você os vários tipos de eleições pelo mundo. Vamos ver como é feita a escolha de representantes políticos em países da América, Europa e África. No Brasil, o sistema de governo é presidencialista e a eleição é direta em 2 turnos. O candidato que conquistar mais de 50% dos votos é eleito. Mas se nenhum conseguir, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Aí sim, é tudo ou nada. Quem ganhar, ganhou. E esse sistema eleitoral, chamado de sistema de votação majoritário, não acontece só aqui no Brasil. Ele é aplicado na maioria dos países da América do Sul. Os nossos vizinhos hermanos do Paraguai também escolhem os representantes políticos numa eleição direta. A única diferença é que lá não existe segundo turno. As eleições presidenciais no Paraguai são a cada 5 anos. Tanto o presidente como o vice-presidente, eles são eleitos em um único turno e por maioria simples de votos. Tanto o presidente como o vice-presidente, a chapa não pode ser reeleita, em nenhum caso. Isso significa que, assim como no Brasil, os eleitores escolhem e votam diretamente nos candidatos. Independente de percentual, quem tiver mais votos no primeiro turno já é o vencedor. Entre o primeiro e o segundo turno, as alianças, elas são compostas muitas vezes não com base em interesses programáticos, senão mais bem interesses pragmáticos. A eleição em um só turno, acho que já deixa bem claro qual que é a vontade do eleitor com relação a quem quer conduzir a presidência da República. Acho que o primeiro turno resolve perfeitamente isso, né? Mas a diferença não para por aí. A forma de eleição dos representantes do Congresso paraguaio é mais focada nos partidos do que nos candidatos. Nós temos um Congresso bicameral, composto de 80 deputados e 45 senadores. E tanto para a Câmara como para o Senado, o sistema de eleição é através de listas fechadas e representação proporcional. Nós não temos as candidaturas legislativas individuais no Paraguai. A diferença do Brasil, o eleitor brasileiro, ele vota na pessoa do candidato, seja para a Câmara como para o Senado. No Paraguai, o eleitor, geralmente, ele vota no partido. Ele tem uma identificação com o seu partido político. Você já ouviu falar em voto distrital? Não? É o sistema adotado pelos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. A diferença entre esses países está na forma da totalização dos votos, bem diferente do nosso aqui. Os redatores da Constituição dos Estados Unidos procuraram uma melhor maneira de um sistema que equilibrasse todos os interesses dos então 13 estados e o povo americano. O colégio eleitoral é uma maneira de garantir que todas as campanhas são nacionais. Não é possível ganhar
a presidência com só algumas regiões ou alguns estados. Na prática, o sistema de voto distrital funciona assim. O país é dividido em distritos e cada distrito elege um único candidato por votação majoritária. Ou seja, o vencedor é aquele que consegue a maioria dos votos. As eleições presidenciais são complexas porque os cidadãos escolhem o presidente de maneira indireta. Nos Estados Unidos, é melhor pensar nas eleições presidenciais como 51 eleições separadas, um para cada dos 50 estados e o Distrito da Colômbia. Então, cada estado faz sua eleição presidencial no âmbito local. A gente aqui no Brasil não está acostumado com esse cálculo na contagem dos votos, mas traduzindo, fica assim. Lá o cálculo é feito por estados. De acordo com o tamanho da população, cada estado tem um peso diferente no resultado. O número dos delegados conferido a cada estado baseia-se no número das pessoas da sua delegação parlamentar. Ou seja, por exemplo, na Flórida, eles têm 29 membros de sua delegação parlamentar, senadores e deputados. Então, a Flórida tem 29 delegados no colégio eleitoral, ou, podemos dizer, 29 votos. A Califórnia é um estado que tem aproximadamente 10% da população do país. E dos 538 deputados do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, a Califórnia representa 55 votos. Se um candidato tiver maioria dos votos na Califórnia, ele leva todos os 55 delegados. Como o colégio eleitoral é composto de 538 assentos, são necessários pelo menos 270 votos para decretar um vencedor. Esse é o cálculo para eleger o presidente americano. Agora vem uma curiosidade. Como funciona então a contagem de votos dos governadores e prefeitos? Cada um dos 50 estados tem direito a uma cadeira na Câmara, com cadeiras adicionais alocadas de acordo com a população, e cada estado tem direito a 2 senadores. Os americanos votam diretamente para seus senadores e deputados em eleições realizadas em âmbito estadual. Os sistemas que vimos até agora são de países com uma organização política semelhante à do Brasil, ou seja, presidencialistas. Mas em outras nações, os sistemas são bem diferentes. É o caso do Reino Unido, que prevalece a monarquia parlamentarista. The UK is a parliamentary democracy, but we have a head of state. The Queen is the head of state and the Prime Minister is the head of government. The Queen delegates by statute or by tradition all powers over making legislation and running the government to the Prime Minister and the government. No regime da monarquia parlamentarista, o rei é o chefe de Estado. Cabe a ele representar a nação. E claramente esse é fruto dessa história, que o chefe do Estado tem que, na teoria, né, estar acima dos partidos, acima da vida pública cotidiana. É o Estado, é o monarca republicano, enquanto o chefe de governo é aquele que trata do cada dia do governo, que está em contato com os parlamentaristas e que dirige o dia a dia do governo. Esse papel de aquele que encarna e aquele que faz o trabalho do dia a dia. Já o primeiro-ministro é o chefe de governo. Cabe a ele a missão de comandar o poder executivo e direcionar políticas públicas. Mas para entender como é eleito o primeiro-ministro do Reino Unido, precisamos antes compreender como funciona o parlamento inglês. The UK has a bicameral parliament, so the House of Lords is the upper house, often the equivalent of the Senate. Members of the House of Lords are either inherit their role, they are hereditary peers, or they are life peers, they are appointed to their role. Parliamentarians to the House of Commons are selected by votes. There are 650 members of the House of Commons, each represent a constituency. In terms of their division of role,
Both houses have a role to play in producing legislation in the UK. It's similar to a Brazilian or a US system in terms of the Lords plays the role of the equivalent to the Senate of an upper house. The main difference is you do not vote for members of the House of Lords. So in the UK we have an election every 5 years. We break up the whole of the United Kingdom, England, Wales, Scotland and Northern Ireland into constituencies, into districts. And there are 650 districts. There are voting takes place to decide who will be the representative of that district. And it's decided by a system of who wins the most votes, a system called first past the poll. And in this way, the representatives in the House of Commons have a direct link with their district or their constituency. Resumindo, então, a Câmara dos Comuns seria o equivalente aqui no Brasil à Câmara dos Deputados e a Câmara dos Lordes, o Senado Federal. E são os eleitos para a Câmara dos Comuns que definem quem será o primeiro-ministro do Reino Unido. So, after an election, the Queen asked the largest party in the House of Commons to form a government. And though the party that wins the most constituencies has the ability to form a government, and it's within that party they decide who will be the Prime Minister. Até agora, vimos alguns exemplos de repúblicas presidencialistas e de monarquias parlamentaristas. Mas existem outros tipos de organização de estados nacionais, como as repúblicas parlamentaristas, por exemplo. Segundo esta Constituição, temos presidente, se chama o Bundespresidente, o presidente federal, que tem papel representativo, mas que não tem o papel de governar o país. Ele é o chefe de Estado, mas não o chefe do governo. Não tem o poder de governar, de adotar leis, etc. Quantas vezes a gente já ouviu nos noticiários internacionais a palavra chanceler, principalmente quando a notícia é da Europa? Pois bem, o chanceler da Alemanha é o chefe de governo do país. As atribuições dele são semelhantes às do primeiro-ministro do Reino Unido. Pra gente aqui parece estranho, mas não é tão difícil assim de compreender não, dá só uma olhada. Se pode dizer que a chanceler é a pessoa mais poderosa, mais importante no sistema do governo, no sistema político da Alemanha. Mas e como é que os alemães elegem os seus representantes? Lá o sistema de votação é bastante diferente do que conhecemos aqui no Brasil. Tem 2 votos. Para o candidato no distrito eleitoral, que atinge a maioria neste distrito eleitoral. Ele ou ela vai entrar na Câmara dos Deputados, no Parlamento. Segundo voto. Com este voto, você pode votar para uma legenda, uma lista de partidos. E se esta lista, esta legenda, ganha mais de 5% do voto, representantes desta legenda, lista, vão entrar ao Parlamento. 599 assentos na Câmara de Deputados, a metade deles para os candidatos eleitos diretamente nos distritos eleitorais e a outra metade segundo as legendas, as listas de partidos. O argumento de quem defende o voto distrital é que ele permitiria um relacionamento mais próximo entre o eleito e o eleitor. Ele restringe numa área geográfica menor, né? Ele teria que ser muito mais sensível a uma problemática local que às vezes é mais restrita do que a problemática nacional. Então, com isso, ele estaria mais próximo das necessidades reais daquele distrito pequeno. Ao mesmo tempo, se ele não funcionar bem,
né? Ele poderia ser desafiado com mais facilidade por alguém que esteja ali no dia a dia. Tá? Então a ideia é que teria maior controle. A contrapartida é o risco dele ser eleito por uma minoria dentro do distrito. Então, a tendência é que ele vá restringindo. Então, é uma opção entre dois extremos, na realidade, né? Deu para perceber como os sistemas políticos são diferentes de um país para o outro. O alemão, como ele separa, tem o voto no candidato e o voto no partido, né, ele já dá uma flexibilidade um pouco maior. Ele garante uma representatividade dos partidos, de modo que ele não fique um número muito pequeno, e ao mesmo tempo deixa que o cidadão faça o que para o brasileiro é natural, que é escolher um candidato e não necessariamente um partido, né? O sistema da República Parlamentarista é adotado por diversos países, além da Alemanha, como Bósnia, Etiópia, Iraque, Turquia, Áustria, Bangladesh, Polônia, entre outros. Claro que existem algumas diferenças internas tanto no funcionamento do governo quanto no formato de eleição dos representantes. Mas em todos eles, a figura do chefe do Poder Executivo é liderada pelo primeiro-ministro, característica de uma república parlamentar. O primeiro-ministro é quem manda, é o que faz a política do dia a dia, né? E o presidente é um poder moderador e se rompe a maioria no Congresso, cai o primeiro-ministro e o presidente funciona como um elemento aglutinador até a formação de uma nova maioria. Você já ouviu falar em sistema semipresidencialista? Não? Eu vou dar uma dica. Esse sistema é usado num país muito citado nos nossos livros de história. Sim, acertou, é Portugal. Lá na terrinha se adota o sistema semipresidencialista, que também pode ser chamado de semiparlamentarista. Esse sistema é uma mistura de elementos do presidencialismo e do parlamentarismo. Uma combinação que tem sido bem sucedida, no caso de Portugal, entre os dois modelos e que permite, por vezes, como é o caso agora atualmente, termos um Presidente da República de um quadrante político e termos um governo de outro quadrante. E no sistema português, as decisões são tomadas pelo parlamento, que é unicameral. Quer dizer, lá não existe um congresso como aqui no Brasil. O parlamento português se chama Assembleia da República. Simplesmente que não temos um Senado, não é? Temos uma Câmara de representação direta do povo, que é aí que a Constituição diz o poder que é depois exercido em sua representação, em representação do povo, pelos nossos deputados. Portanto, temos uma Assembleia da República, neste caso, enfim, um Parlamento. O Governo tem, portanto, é fiscalizado pela Assembleia da República e também tem acima de si o Presidente da República. Portanto, tem que responder, digamos assim, a esses dois outros órgãos de soberania. E no semipresidencialismo, o presidente compartilha responsabilidades e poderes com o parlamento e também com o primeiro-ministro. O presidente é um presidente que está encarregado de fazer cumprir os preceitos constitucionais, que está encarregado também da questão do bom funcionamento das instituições do Estado, é também o comandante supremo das Forças Armadas e não governa, não exerce o poder executivo. O primeiro-ministro governa no sentido que estamos habituados, não é? É o órgão executivo. Então, tem, digamos assim, dois correspondentes em Portugal. O Presidente da República, como chefe de Estado, mas também o Primeiro-Ministro. Alemão, você tem um presidente que não tem a mesma força que tem o presidente francês. Lá, realmente, a Merkel é a que manda, né? Como na Inglaterra, o Primeiro-Ministro manda de fato, né? Em outros países você tem, na Espanha, né? Você tem um presidente, na Itália você tem um presidente, geralmente não tem um grande poder de influência, né? Mas ele fica uma figura, é um poder moderador, no fundo, né? Até que se escolha outro, ele mantém as coisas, dá uma certa estabilidade institucional, né? Na França, o sistema também é semiparlamentarista, com presidente e primeiro-ministro. Quer dizer que é muito mais difícil para o parlamento de demitir o governo, é mais fácil, de um certo lado, para o governo
de pôr a responsabilidade à frente dos deputados se eles querem derrotar o governo, correm o risco de voltar nas urnas para fazer novas eleições. Em relação com o Brasil, temos também essa relação da dependência, né, que o presidente é claramente o chefe do executivo, o chefe da Casa Civil, está aí para fazer tornar a máquina. Aí está um pouco parecido, mas o papel do primeiro-ministro é muito mais forte politicamente que o chefe da Casa Civil no Brasil. A grande diferença entre o sistema francês e o sistema adotado em Portugal está na formação do parlamento. Na França, o parlamento é bicameral, formado pela Assembleia Nacional Francesa e pelo Senado. Um pouco como no Brasil, temos um sistema bicameral. O nosso Senado é mais numeroso, acho que 378 senadores, que também representam um pouco mais as regiões, mas não estamos num sistema federal, então é um pouco diferente. Temos uma Casa dos Deputados, uma Assembleia Nacional com 577 deputados. No Senado é um sistema de eleição indireta, são deputados, senadores, vereadores e outras pessoas eleitas que vão votar para os senadores. Aí temos dois casos, temos regiões mais pequenas que só têm 3 senadores, aí vai ser um sistema majoritário, quando as regiões são maiores vai ser um sistema proporcional. Essa ideia era do Senado ter esse papel moderador, então que não seja a expressão das paixões do povo, mas mais dos sentimentos daqueles que estão dirigindo as regiões, que estão em posição de responsabilidade nos municípios, nos departamentos, nas regiões, porque temos esses 3 níveis de administração. Da Assembleia Nacional é uma eleição distrital, com 2 turnos, eleição majoritária. Para passar no segundo turno, pode ser mais de 2 candidatos. E no segundo turno, é o primeiro, aquela pessoa que recebeu mais de votos, que está eleito. Mas existem países que se declaram democráticos, com eleições, voto direto e secreto, mas que os resultados nas urnas são questionados por organismos internacionais pela falta de transparência e pluralismo político. Jéssica é jornalista e já visitou mais de 25 países. Ela conta que quando o assunto é eleição, a democracia tem significados diferentes em cada país. Tem um movimento de ir para a urna, tem aquela expectativa, você vai, preenche o papelzinho, esse movimento existe. O que as organizações colocam, que as organizações questionam é a legitimidade dessas votações, já que você não tem uma imprensa livre, já que você não tem meios livres e imparciais de comprovar se essa democracia é realmente real, é de fato uma democracia. Hoje conhecemos alguns dos principais sistemas de governo pelo mundo afora e deu para perceber que a diversidade é grande. Pois é, cada cultura, cada povo, de acordo com as suas características, cria um sistema eleitoral que atenda às suas necessidades. Esse foi o Brasil Eleitor História de hoje. Até a próxima. Tchau!